Fica lá rodando. Eu não vejo daqui. Uhum. Boa noite. Hoje, então, nós vamos encerrar as introduções que nós fizemos de todos os conteúdos. Hoje, o último conteúdo é negócios. Tá? Então, vamos fazer essa introdução. Desde que bens e serviços começaram a ser comercializados nas primeiras civilizações, as pessoas pensam em negócios. O surgimento de produtores especializados e o uso do dinheiro como meio de troca foram meios pelos quais as pessoas e as sociedades puderam, usando termos modernos, alcançar uma vantagem empresarial. Os antigos egípcios, maias, gregos e os romanos sabiam que a criação de riqueza por meio do comércio era fundamental para obter poder, além de garantir a base sobre a qual a civilização poderia prosperar. As lições dos primeiros comerciantes ressoam até hoje. A especialização revelou os benefícios da economia de escala, em que os custos de produção diminuem conforme mais itens são produzidos. O dinheiro contribuiu para a consolidação do conceito de valor agregado, né, ao vender produtos por um valor maior que o custo para sua produção. Né? Mesmo na época do escambo, os produtores sabiam que era vantajoso diminuir os custos e aumentar o valor dos bens. Coisa óbvia, né? As empresas de hoje talvez usem tecnologias diferentes e consigam atuar em escala global, mas a essência dos negócios pouco mudou ao longo dos milênios. Então, vamos dar alguns pontos. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é o seguinte: é uma era de mudanças. No entanto, o estudo dos negócios como uma atividade independente surgiu apenas recentemente. Os termos gerente e gerenciamento não apareciam na linguagem inglesa antes do final do século XVI. No texto A Mão Visível, de 1977, o Dr. Alfred Chandler divide a história da administração em dois períodos, o pré-1850 e o pós-1850. Antes de 1850, empresas locais, familiares, dominavam o cenário dos negócios, já que o comércio era feito numa escala relativamente pequena. Não se dava muita atenção às outras modalidades de negócio. O crescimento das ferrovias em meados do século XIX, seguido pela Revolução Industrial, capacitou os negócios a crescer, além de que era gerido por amigos e parentes, e além do alcance local. Para prosperar nesse cenário cada vez mais internacional, os negócios precisavam de processos e estruturas, né, diferentes e mais rigorosas. O escopo geográfico e o crescente tamanho de tais negócios exigiam novos níveis de coordenação e comunicação. Em poucas palavras, a administração precisava de gerenciamento. Então vamos falar então, outro ponto seria gerenciamento e produção. O foco inicial da nova casta de gerentes estava na produção. Conforme a manufatura passou dos artesãos individuais para as máquinas, exigindo escalas maiores, estudiosos como Henry Ford, né? Aliás, não foi Henry Ford, não, esse aqui foi o Henry, mas não foi Ford, foi o Fayol. Henry Fayol examinaram maneiras cada vez mais eficientes de operação. As teorias de gerenciamento científico, inicialmente formuladas por Frederick Taylor, sugeriam que existe uma forma melhor para desempenhar tarefas. Os negócios eram organizados em rotinas precisas
e o papel dos trabalhadores consistia apenas em supervisionar e alimentar as máquinas como se fossem parte delas. Com o advento das linhas de produção no começo do século XX, a administração foi caracterizada pela padronização e pela produção em massa. Se, por um lado, o carro modelo, agora sim, do R4, né, é visto como uma enorme realização da industrialização, por outro, Ford questionou: por que é que toda vez que peço um par de mãos, ele sempre vem com o cérebro junto? A produção pode ter aumentado, mas com esse aumento também cresceu o conflito entre gerentes e funcionários. As condições de trabalho eram péssimas, os negócios ignoravam o contexto sociológico do trabalho. A produtividade era mais importante que as pessoas. Outro ponto, estudando pessoas. Nos anos 1920 surgiu uma nova influência sobre a forma de pensar a administração, o movimento das relações humanas, dentro dos estudos comportamentais. A partir do trabalho dos psicólogos Elton Mayo e Abraham Maslow, os negócios começaram a reconhecer o valor das relações humanas. Os trabalhadores deixaram de ser vistos somente como engrenagens na máquina, passando a ser indivíduos com necessidades únicas. A gerência ainda focava na eficiência, mas percebeu que os trabalhadores eram mais produtivos quando suas necessidades sociais e emocionais eram supridas. Pela primeira vez, a organização e ambiente do trabalho, o trabalho em equipe, a remuneração e os benefícios não financeiros passaram a ser considerados importantes para a motivação do pessoal. Até hoje tem isso, né? Dá um carro às vezes, né? Daqui a pouco dá um carro praticamente de graça para o cara, né? Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, as práticas de administração mudaram uma vez mais. As inovações do tempo de guerra trouxeram avanços tecnológicos significativos, os quais podiam ser aplicados aos negócios. Os gerentes começaram a fazer análises quantitativas usando computadores para solucionar problemas operacionais. As relações humanas não foram esquecidas, mas dentro do escopo da administração, a mensuração voltou ao primeiro plano. Um outro ponto seria as marcas globais. O período do pós-guerra presenciou o crescimento das multinacionais e dos grandes grupos empresariais. Negócios com interesses diversos e múltiplos espalhados pelo mundo inteiro. A guerra fez com que o mundo parecesse menor e abriu o caminho para marcas globais. Ainda nascentes, tais marcas globais cresceram como fruto da revolução da mídia. Então foi televisão, revistas e jornais, deram aos negócios meios para alcançar audiências em massas. Os negócios sempre usaram a propaganda para informar os clientes a respeito dos produtos e para persuadi-los a comprá-los. Mas a mídia de massa garantiu a plataforma para o novo e mais amplo campo, o marketing. Nos anos de 1940, o executivo norte-americano especialista em propaganda, Ross Reeves, promoveu a proposta única de venda. Ao redor dos anos 1960, os métodos de marketing mudaram. Em vez de simplesmente falar ao cliente sobre os produtos, as empresas começaram a ouvir o que os clientes queriam para depois adaptar os produtos e serviços a esses seus desejos. No princípio, o marketing teve seus críticos. No começo dos anos 1960, a promoção dos produtos se tornou mais importante que a qualidade. Aí, olha agora. No começo dos anos 1960, a promoção dos produtos se tornou mais importante que a qualidade. E aumentou a insatisfação dos clientes com isso, claro. Né? Como forma de reação e tendo que enfrentar uma crescente concorrência dos fabricantes japoneses, as empresas ocidentais adotaram uma nova mentalidade de negócio, a gestão da qualidade total e a gestão de zero de defeito. Guiada pelos teóricos de gestão, como Edward Deming e Philip Grossman,
A qualidade era vista como responsabilidade de toda a empresa, não apenas daqueles na linha de produção. Combinando a mentalidade de relações humanas, hein, com a abordagem de marketing focada no cliente, muitas empresas adotaram a filosofia japonesa do melhora contínua de tudo por todos. Todo o pessoal em todos os níveis foi incumbido de melhorar os processos e os produtos por meio de círculos de controle de qualidade. Se por um lado, né, isso aí não causa mais o mesmo alvoroço, a qualidade continua sendo importante. A interação, foi uma interação moderna, né, com os 6 sigmas, aproximou-se a melhoria do processo que foi desenvolvida pela Motorola em 1986 e adaptado por Jack Welch enquanto da General Electric. Gurus e pensadores. A história da administração surgiu como um tópico à parte nos anos 1970. O Dr. Alfred Chandler avançou no estudo da história da administração partindo de algo descritivo para algo analítico. Seu curso de Harvard, né, de Escola de Negócios de Harvard, enfatizava a importância da capacitação organizacional, além do aprendizado contínuo, baseado em Chandler, especialista em gestão dos anos 1980 e 1990, como o Porter, o Ansoff, e várias pessoas aqui. Encorajar as empresas a considerar o ambiente onde se inseriam, bem como a necessidade das pessoas permanecendo sempre abertas a mudanças. A manutenção das condições para o crescimento empresarial e o correto posicionamento dos produtos dentro de seus mercados eram considerados chave para a estratégia dos negócios. Além disso, o que distinguia esses gurus dos que vieram antes deles, costumavam abordar questões operacionais. Era o foco na própria liderança. Por exemplo, a era do paradoxo, do Charlie Rand, revelava os paradoxos da liderança e reconhecia a vulnerabilidade e as fragilidades dos próprios gerentes. A liderança, no contexto dos negócios, reconhecia esses escritores, né? Não é algo fácil de alcançar. O outro ponto é o pioneirismo digital. Assim como a televisão e a mídia de massa haviam feito antes o crescimento da internet nos anos 1990 e 2000, anunciou uma nova era para os negócios. Se, por um lado, o exagero levou à quebra de muitos startups online na bolha dos .com, de 1997 a 2000, os pioneiros do comércio eletrônico, né, lançaram os fundamentos de um cenário de negócio que viria a ser dominado pela inovação. Desde as startups, né, tecnológicas de garagem, né, como aconteceu com o Hewlett Packard, e o Apple, né, aos websites, aplicativos móveis e fórum da mídia social do atual cenário de negócio, a tecnologia é cada vez mais vital para as empresas. A explosão de novos negócios, graças à tecnologia, também ajudou a expandir a disponibilidade financeira. Durante os anos 1980 e 1990, as finanças se tornariam uma disciplina à parte. As fusões corporativas e as enormes aquisições tornaram-se uma porta para as empresas crescerem além de seus limites operacionais. Tal alavancagem introduziu o marketing e a estratégia do dicionário da administração. No final dos anos 1990, acabou surgindo o venture capital, a abertura de pequenas empresas por investidores em busca de lucro. O risco de começar e gerenciar o negócio continua, mas as oportunidades oferecidas pela tecnologia e pelo acesso mais fácil a financiamentos facilitaram o processo de dar os primeiros passos, que é o quê? O microcrédito, bem como o apoio de redes e comunidades online com pessoas parecidas dispensando consultorias de negócio, fez com que as empresas se tornassem cada vez mais empreendedoras. Uma mentalidade mais recente sobre a administração de empresas trouxe à tona a diversidade e a responsabilidade social. Os negócios são encorajados e cada vez mais cobrados por lei a empregar pessoas de variadas origens e a se portar de forma ética,
onde quer que operem no mundo. Empresas do vestuário, como Nike, né, Adidas, exigem que seus fornecedores provem que as condições de trabalho em suas fábricas satisfaçam os padrões exigidos. Sustentabilidade, reciclagem, diversidade, preocupação ambiental se juntar à mentalidade dos negócios lado a lado com o gerenciamento e o risco. Um penúltimo ponto é sobre os novos horizontes. Se a mentalidade empresarial mudou, também mudou a natureza do próprio negócio. Onde antes uma empresa estava restrita à sua região, hoje as oportunidades são verdadeiramente globais. A globalização quer dizer, no entanto, que as empresas estão mais competitivas que nunca. Mercados emergentes criam novas oportunidades e ameaças. As empresas talvez consigam terceirizar sua produção para países de mão de obra barata, mas conforme suas economias crescem, tais nações emergentes geram uma nova concorrência. A China, por exemplo, talvez seja a fábrica do mundo, mas suas empresas locais também começaram a ser uma ameaça às do Ocidente. Assim como a recessão global de 2007 e 2008, com sua crescente incerteza econômica, tem provado os negócios no século XXI, então cada vez mais interdependentes e desafiadores. Começar um negócio pode ser fácil, mas para sobreviver, os empreendedores precisam ter a tenacidade de levar sua ideia ao mercado, a perspicácia empresarial de transformar um bom plano numa empresa lucrativa e a habilidade financeira de manter seu sucesso. O último ponto é a mudança contínua. Por séculos, fatores sociais, políticos e tecnológicos forçaram as empresas e as pessoas a criar novas formas de gerar lucro, quer seja fazendo escambo com uma vila vizinha ou buscando modos de lucrar com redes sociais. A mentalidade empresarial mudou e evoluiu para espelhar as necessidades das sociedades cuja riqueza ela cria. Às vezes, como na crise financeira de 2008, as empresas fracassaram em seu intento. Em outras circunstâncias, como por exemplo no legado dos produtores inovadores da Apple, né? Apple, as empresas têm obtido um espetacular sucesso. Né? A administração é um assunto fascinante, ela nos cerca e nos afeta diariamente. Um passeio em qualquer rua importante, uma volta no supermercado, uma busca na internet sobre quase qualquer assunto revela o comércio em suas mais variadas modalidades. No seu cerne, a administração tem a ver, como sempre teve, com a sobrevivência e o lucro, com o avanço das pessoas e da sociedade. Último parágrafo. Conforme o mundo continua a se abrir e as oportunidades de negócio a se multiplicar, o interesse pela administração nunca foi tão relevante ou desafiador. Além disso, para aqueles com espírito empreendedor, nunca houve tanta recompensa nos negócios. Tá? E assim nós encerramos todas as introduções. São 16 introduções. Né? Já amanhã, hoje a gente encerra o coronavírus, né? Amanhã a gente vai começar a fazer aquelas coisas que a gente faz. Primeiro, foi sobre a Bíblia, então nós vamos falar dois assim de 10, 15 minutos, entendeu? Mais ou menos. Aí depois vai vir a religião, mais 2 de 10 o que? Depois filosofia, depois vai por aí afora. Até o último negócio, entendeu? Volta de novo, né? Começa o ciclo todo de novo. Bom, não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa. Olha a minha esperança. Você falou, hoje encerra o coronavírus, podia encerrar mesmo, né? De maneira real. Pode ser, não tem problema. Quem sabe, vamos colocar esse sono aí. Bom, então vamos encerrar e daqui um tempinho, né? Aí entra todo mundo aí de entra novo. todo mundo de novo. Uns 4 minutos por aí, né? Que eu tenho coisas para fazer aqui. Até daqui a pouco.